Ei gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brília, estou aí disponibilizando aulas de física nesse momento de quarentena. Tá curtindo? Aproveita e já dá um like. E se não é inscrito no canal, já se inscreva para receber todos os vídeos aí que eu disponibilizar para vocês, fechado? Hoje nós vamos estudar os movimentos verticais. Então aqui nós vamos ver 3 movimentos: queda livre, lançamento vertical para baixo e lançamento vertical para cima. Bora então começar? Galera, então queda livre. Queda você até entende, vai cair. Agora, livre significa o que aqui na nossa física? Livre significa livre da resistência do ar. A resistência do ar vai ser desprezível. Então, toda vez que você envolver movimento de queda livre, na questão tem que estar falando com ar desprezível. Ou se falar em queda livre, ele já está dando essa ideia de que o ar aqui está sendo desprezível. E por que a gente vai ter que desprezar o ar? Olha só. Eu tenho essa folha, tá? E vou deixar ela cair. Vou deixar ela em queda. Observe o movimento. Ó. Primeiro, o movimento foi reto? Não. Ela teve um movimento totalmente aleatório. Ela foi planando. Isso por conta do ar que está aqui na nossa atmosfera. O ar, ele interfere na trajetória. Ele vai influenciar também no tempo de queda e na velocidade que o objeto chega lá no final. E isso vai variar de objeto para objeto. Para que a gente tenha um movimento padrão, com características constantes, a gente vai ter que desprezar esse ar aí, não deixar ele influenciar. Porque eu quero um movimento reto, com o ar não está acontecendo. Vou buscar minha folha. Para ficar mais clara essa ideia da resistência do ar, eu peguei uma folha também de papel igual a essa, só que eu amassei. O que eu estou fazendo? Aqui eu tenho toda essa área de contato com o ar. Quando eu diminuo a área de contato, tem menos ar influenciando no movimento. Vou tentar aí, não sei se vai dar para ver, soltar essa folha de papel amassada e aberta, né, as duas, da mesma altura para a gente observar o que vai acontecer, tá? Ó. Uma cai em linha reta, que está amassada. A outra plana. Outra coisa que você deve ter observado aí, se não você volta o vídeo, essa amassada aqui, ó, ela gasta menos tempo para cair, enquanto essa aqui vai gastar mais tempo. Isso também vai influenciar na velocidade que elas chegam ao chão. A amassada vai chegar com uma velocidade maior do que a aberta. Por isso, o paraquedas, né, galera? Vou buscar minhas folhas. O paraquedas, ele é bem grande, né, para ter bastante área de contato, para ter bastante influência do ar. Isso faz com que a velocidade que o paraquedista chega ao chão seja menor do que se ele tivesse em queda livre, né? E isso evita aí acidentes. Olha só, galera, de novo, só para você observar, observe que essa aqui vai ter a trajetória retilínea e que o tempo de queda dela vai ser menor, ela está mais rápida. Tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ó. Tranquilo? Bom, então eu tenho a mesma massa. Uma amassadinha, que tem menos contato com o ar, e a outra aberta. E se eu fizer esse experimento com massas diferentes? Eu peguei esse estojo, dentro dele eu enchi de pincéis, para que ele tenha mais massa do que essa folha de papel. Vou colocar os dois mais ou menos na mesma altura, tá? E vou soltar. Olha só, observem que eles caem os dois retilíneo e ao mesmo tempo. Mesmo que eles tenham massas diferentes, como a influência do ar aqui está sendo desprezível, eles têm o mesmo tempo de queda e eles vão chegar ao chão com a mesma velocidade. Então, outra característica super importante desse movimento: o tempo de queda independe da massa do corpo. Então, se eu colocar um corpo mais pesado, outro mais leve, em queda livre, se eles forem soltos da mesma altura, eles gastam o mesmo tempo de queda. E isso cai em várias questões. Inclusive, o nosso grande físico Galileu Galilei, ele falou sobre isso. Diz a lenda que ele soltou vários corpos de massas diferentes do alto da Torre Pisa
para demonstrar que independe aí da massa o movimento em queda livre. Fechado? Observado e anotado. Bom, galera, outra coisa muito importante que eu quero pontuar com vocês é o seguinte. Como que a gente vai diferenciar as duas quedas que nós vamos estudar? Um corpo solto com um lançamento vertical para baixo. Quando eu falo que o corpo foi solto, eu tô falando disso aqui, ó. Só soltei. Abandonado. Ó, só soltei. Deixado cair. Só soltei. O que eu tô querendo dizer? Aqui, quando ele tá na minha mão, a velocidade inicial dele tá sendo quanto? 0. Então, quando eu falo que ele foi solto, abandonado, deixado cair em queda livre, eu tô querendo dizer que a velocidade inicial dele é o quê? 0. Mas quando eu solto, ele começa a adquirir movimento. A velocidade que ele chega ao chão não é 0. Se fosse 0, ninguém machucava, não é mesmo? Quanto mais alto, maior a velocidade que você chega ao chão, mais você vai se machucar. Significa que está tendo uma variação na velocidade. O que significa? Toda vez que existir uma variação da velocidade com o tempo, tem que atuar quem? Aceleração. Só que não é uma aceleração igual ao movimento variado que nós estudamos. É uma aceleração natural. Não é uma aceleração oriunda do motor do carro ou de alguém pedalando mais rápido na bicicleta. É uma aceleração natural, que só pelo fato da gente estar na Terra, ela existe. Então, qualquer corpo na Terra que eu soltar, vai adquirir uma aceleração vertical para baixo, um ganho de velocidade verticalmente para baixo. Como essa aceleração é uma aceleração natural, a gente vai dar um nome especial para ela. A gente vai chamar ela de aceleração da gravidade. A função dela é a mesma de qualquer outra aceleração, variar a velocidade com o tempo. Porém, é uma aceleração natural que existe em todo o corpo que tenha massa. Então, se eu soltar um objeto na Lua, ele vai ter uma aceleração da gravidade da Lua. Se eu soltar na Terra, vai ter uma aceleração da Terra. Se eu soltar em Marte, vai ter outra aceleração. Essa aceleração vai variando de corpo para corpo, dependendo da sua massa. Fechado? Então, olha só. O símbolo de aceleração do movimento variado era A. Aqui, você pode escolher se você mantém a aceleração com o símbolo de A, ou como é uma aceleração natural devido à ação da gravidade terrestre, né, ou do planeta que você estiver estudando, a gente coloca o símbolo de G. Mas vale ressaltar que a aceleração está com o símbolo de G, mas não deixa de ser o quê? Aceleração. Ou seja, tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado, da mesma forma da aceleração que você estudou anteriormente. Na Terra, a nossa aceleração da gravidade, ela vale em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Se eu soltar essa folha de papel, inicialmente ela está com velocidade 0. Quando eu solto, em queda livre, ou seja, não tem resistência do ar, né? A cada segundo, a velocidade dela aumenta 9,81 metros por segundo. Então, 9,81 metros por segundo de ganho de velocidade por segundo de movimento. Se for na Lua, já é em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu soltar esse papel na Lua, ele vai aumentar a velocidade 1,6 metros por segundo a cada segundo de movimento que estiver caindo. Então, a aceleração lá é menor, já que a massa da Lua é menor do que a da Terra. Então, gasta mais tempo para chegar ao chão do que gastaria na Terra, beleza? Por isso que quando a gente vê esses vídeos, né, do pessoal na Lua, parece que eles estão bem em câmera lenta, né? Isso é devido à aceleração da gravidade lá ser menor. Então, resumindo, queda livre, resistência do ar desprezível. O tempo de queda vai independer das massas, então tendo mais massa ou menos massa não interessa. E a aceleração que atua é a aceleração de quem? Da gravidade. Bom, então olha só, como é que vai ficar as equações?
Várias vezes o deslocamento que os objetos vão executar vai ser exatamente a altura que ele está do chão. Então, se eu soltar ele aqui 2 metros de altura do chão, na hora que eu solto em queda livre, qual é o deslocamento que ele vai percorrer? 2 metros até chegar ao chão, que o movimento acaba. Então, o deslocamento vai ser a altura. Então, no lugar do D, você pode colocar H, tá? Que é o símbolo de altura que nós utilizamos. A aceleração, você vai colocar o símbolo de G. Como é movimento retilíneo variado, são as mesmas equações do MRUV que já tem aí no canal. Se você não estudou MRUV, dá uma olhadinha aí nos vídeos que estão no canal, fechado? Então, olha só. O que vai acontecer? Deu uma pincel azul. Isso aqui tá sem carga. Vai o preto mesmo. Problema não. Então, a equação D igual a VOT mais meio de AT2, no lugar do D vai virar o quê? H. Velocidade inicial continua sendo velocidade inicial. Tempo continua sendo tempo. Mas, no lugar de aceleração, eu coloco G. Vezes T ao quadrado sobre 2. Então, o que eu quero que você observe? Essa equação que você já memorizou para estudar MRUV, eu só troquei o D pelo H e o A pelo G, ó. Entenderam? Esse aqui, né, V igual a V0 mais AT, que eu chamo de vermes voadores atacam a terra. Velocidade final, vou manter. Velocidade final, igual. V0, que é a velocidade inicial, vou manter. No lugar de aceleração, coloco o G, que é a aceleração da gravidade. Então, mais G e o tempo eu mantenho. Então, olha só troquei o A pelo G. Mas ficou a mesma equação, vermes voadores atacam a terra. Vermes voadores, aí no lugar do atacam, você inventa outra coisa, tá? Mas é a mesma equação. Esse aqui, velocidade final eu não mexo, inicial eu não mexo, vou mexer na aceleração e no deslocamento. Vai ficar velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Troquei o G, troquei o H. Esse aqui eu brinco que é vovô, F vovó, mais 2 amigas dela. Que é a equação de Torricelli. Mas aí eu só troquei o G pelo H. O que eu gosto de falar com os meus alunos? O movimento em queda livre continua sendo um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que a diferença da gente ter estudado na horizontal, agora ele é na vertical. Então, se você conseguir entender que no lugar de deslocamento, você vai colocar a altura que o corpo está caindo, e o valor da aceleração agora é um valor fixo, que é a aceleração local da gravidade, você usa as mesmas equações, só substituindo o deslocamento pela altura e a aceleração pela aceleração da gravidade. Eu ressalto muito isso, você não precisa decorar novas 3 equações. São as mesmas equações, só colocando sentido aí, ao invés de ser um deslocamento horizontal, é um deslocamento vertical. Mas a ideia continua sendo do MRUV. Fechado? Vamos para o próximo conteúdo aí. Beleza, então você já sabe aí o que é um movimento de queda livre, deixado cair, abandonado, sem entender a velocidade inicial é 0. Mas, se na questão falar que foi um lançamento vertical para baixo, significa o quê? Olha a diferença. O corpo foi solto, a velocidade inicial 0. Mas, se eu falar que ele foi lançado, jogado, arremessado, ele já sai da minha mão com uma determinada velocidade inicial. Então, ele vai ter uma velocidade inicial, só que é vertical para baixo. Então, eu tenho aqui, ó, uma bola, por exemplo, com uma velocidade inicial verticalmente para baixo. E como a aceleração da gravidade também está sendo vertical para baixo, eu tenho uma velocidade e uma aceleração na mesma direção e sentido. O que vai ocasionar nesse movimento? O movimento será acelerado. Então, a velocidade vai só aumentando, 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 só que de um ponto de valor inicial. Beleza? Então, quando eu falo lançamento vertical para baixo, é que começa já com uma velocidade inicial. Mas se eu falar que foi abandonado em queda livre, deixado cair ou solto, a velocidade inicial é nula. Entendeu a diferença? Vamos ver na aplicação.
Um corpo é lançado verticalmente para baixo, então ele já tem uma velocidade inicial. Em queda livre, para você desprezar o ar, tranquilo? Com 10 metros por segundo. Então eu anoto aqui, velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. E gasta 2 segundos para atingir o solo. Então tempo de queda, 2 segundos. Quem vem acompanhando as minhas aulas, eu sempre, à medida que vou lendo a questão, vou anotando os dados, usando já o símbolo deles. Então, velocidade inicial igual a 10, tempo igual a 2. E no caso, ele falou assim, ó, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. G é a aceleração da gravidade. Nós vimos, no começo dessa aula, que a aceleração da gravidade terrestre vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. A questão arredondou o valor dessa aceleração e está considerando 10. Você vai usar o que a questão está te falando, tá? Então, no lugar da nossa aceleração, que é a aceleração da gravidade, vou usar 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual a velocidade final do corpo? Eu busco as equações que têm velocidade final. Então, eu vou buscar vermes voadores atacam a Terra. Lembrando que eu não preciso trocar a aceleração por G, já que G é a aceleração, só que da gravidade, beleza? Então eu mantenho vermes voadores atacam a Terra, que eu já memorizei estudando MRUV. Se você ainda não estudou MRUV, tem os vídeos aí no canal, dá uma olhadinha lá que eu dou várias dicas. Inclusive essa eu chamo de vermes voadores atacam a Terra, tudo bem? Substituo, velocidade inicial 10, aceleração 10, tempo 2. E virou matemática. 10 vezes 2, 20. 20 mais 10, 30. Então a velocidade final da queda vai ser 30. Tem aluno que vira pra mim e fala, é zero, professor, porque chegou ao chão, o movimento acabou. Gente, quando eu peço a velocidade final da queda, eu tô querendo dizer 1 cabelímetro antes de encostar no chão, antes do contato do chão, beleza? Qual a velocidade que ela chega aqui? Se já fosse zero, ninguém machucava. Então, quanto maior a velocidade que você chega, mais dor você vai sentir. Então, a velocidade final da queda não é zero, viu? Você calcula e encontra esse valor. Você poderia ter feito de cabeça. Se você entende que a aceleração está aumentando a velocidade de 10 em 10 a cada segundo, eu já comecei com a velocidade 10. Gastou 2 segundos. Então, no primeiro segundo era 10 a mais 10, vai ser 20. No próximo segundo, mais 10, 30. Então, 2 segundos de movimento aumenta 10 mais 10. Beleza? Então, aumenta 20, como a velocidade inicial era 10. 10 mais 20. Então, a velocidade final é 30. Agora, se você não entendeu, melhor usar a equação mesmo. Letra B. Qual foi a altura da queda? Vamos lembrar que a altura nada mais é que o deslocamento que esse corpo teve até chegar ao chão. Então, eu vou usar D igual a VOT mais meio de AT2, onde no lugar de D vai ser a altura, né? E a aceleração da gravidade. Vai ficar assim, ó. Velocidade inicial vezes tempo. Então, 10 vezes 2, 20. E aqui, ó, a aceleração da gravidade está sendo 10, tá vendo? E o tempo ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Vai ficar 10 vezes 2 ao quadrado por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. 40 por 2, 20. Então, esse primeiro termo, 20 mais 20. 20 mais 20, 40 metros foi o deslocamento. Então, 40 metros é a altura da queda. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo.